tira todo o impedimento, tudo aquilo que está impedindo no emocional dessas vidas, toda guerra. Se porventura ela vem, meu Deus, com a bagagem e nessa noite não se desprendeu, que o teu vento vá nesse momento agora, arranca tudo, meu Deus, prepara o terreno para a semente ser plantada, a semente que será marcada, meu Deus, muitos anos, muitos dias, e saindo desta noite, confirma a unção, o poder e a graça do nome de Jesus. Diga amém. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por permitir chegar a esta casa de oração, esta nova casa. Que Deus possa abençoar grandemente a vida do pastor Paulo, a pastora Ana Paula, meus amigos de anos, né? Glória a Deus, parabéns por mais esta porta. Que Deus continue abençoando, prosperando em nome de Jesus. Deus abençoe aos pastores que aqui estão. Deus abençoe a todos que adentraram esta casa em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem mais uma porção da parte dele para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu estava meditando numa palavra que está em Lucas, no capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas o versículo de número 19. Lucas capítulo de número 5, o versículo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. Amém? Amém. Olha para esse abençoado ao teu lado e diz: a minha vitória depende do tamanho do teu glória. Glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da missionária Ana. Glória a Deus. Bom te ver em nome de Jesus. Estava meditando sobre essa palavra no dia de ontem, e é tão interessante que nós sabemos que este texto também fala sobre o leproso, mas o Senhor me fez meditar sobre a vida de um homem que estava paralítico em cima de uma cama. E ontem mesmo eu recebi um convite para ir no hospital em Santo André, orar por uma pessoa que está há 6 meses internada. Aí eu falei: Senhor, é um mistério, porque eu já estava meditando nessa palavra. Aleluia. E eu creio que quando Deus ele revela a palavra, se você estiver ligado com o céu, a palavra ela vai vir direto sobre a tua vida e ela vai causar um efeito. Porque o próprio Jesus disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e será feito. É uma lei espiritual que o Senhor Jesus ensina. É importante estar nele e a palavra em nós, para que aquilo que pedimos ao Senhor ele possa nos conceder. Mas ele também diz que tu não recebe porque pede mal. Oh glória, aleluia, Jesus. Mas é interessante que ao meditar neste texto, os meus olhos passaram por uma história de um leproso, dentro do capítulo 5 de Lucas. Um leproso que vai se apresentar diante de Jesus. Olha, interessante, não é Jesus que vai até ele. Ele vem e se apresenta da maneira como ele está: leproso, sujo, imundo. Quando ele se apresenta a missionária Ana, ele quer algo de Jesus. Mas pensa em uma coisa: se você elevar o teu pensamento lá no passado, a lei de Levítico era pesada para quem tinha lepra. Eu vejo este homem que está com um jugo e uma carga sobre o ombro. A
gente não sabe quanto tempo ele está carregando esta carga, quanto tempo que ele está nesse jugo. Mas verdade é que os dias se passaram, os meses, e ele está dentro de um sofrimento que ele não queria estar. Ele está carregando uma prova que ele não queria carregar. Eu não sei a maneira como você entrou aqui hoje, como foi os seus dias dessa semana, talvez os meses ou este ano que começou, mas eu vim como profeta de Deus essa noite para dizer para você: você chegou dentro desta casa de oração, mas a boa notícia que Jesus está aqui no nosso meio, glória. Porque se você acredita na palavra, a palavra está sendo revelada, nos dizendo e afirmando, pastor, que aonde dois ou mais, glória, estiver reunido no meu nome, eu estou presente. Alguém não entendeu? Jesus está na casa, e se ele está na casa vai ter provisão, e se ele está na casa vai ter cura, se ele está na casa vai ter vitória. Se alguém acredita, dá um brado de glória aqui essa noite. Remandai a súbria, remandai a saio. Eu vejo um homem se apresentando diante de Jesus da maneira como está. É interessante que muitas pessoas às vezes se apresentam da maneira como está e são julgadas pela aparência, pelo modo de andar, de se vestir, de falar. Quanto julgamento não tem? Às vezes o julgar não vem no falar, mas até no olhar, sobe ao pensamento. Aleluia. Mas sabe o que é interessante? Jesus, ele veio não para ficar olhando a tua veste, a maneira que tu fala. Alguém pode ter te desprezado, mas Jesus não te despreza. Você é importante para o céu, porque um projeto que nasceu no coração de Deus se confirmou lá no Calvário. Oh glória, que projeto maravilhoso, porque outrora já estávamos condenados. Eita glória, mas aquele que é santo, quando se entregou na cruz do Calvário, aquele sangue precioso confirmou novamente uma aliança com Deus. Aleluia. E quando Jesus disse está consumado, eu entendo que na cruz do Calvário ele se fez maldito no madeiro, e a palavra diz que ele levou a dor lá, levou as enfermidades, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh glória, alguém acredita na palavra de Deus? Se apresentar diante de Jesus é diferente de Jesus vir até nós. E aquele homem estava com a carga tão pesada, sofrendo por causa de uma lei, porque ele deveria viver longe da sociedade aqui, e viver longe de pessoas muitas das vezes traz a solidão, a depressão. Imagina a dor que esse homem está sentindo, às vezes olhando para o superficial que se chama lepra, mas a maior dor daquele homem não estava na pele, não estava no superficial. A maior dor estava dentro do interior dele. Quando o coração grita, a alma geme e ninguém sabe. Alabara, saio. Só o Espírito Santo te conhece por dentro. O homem pode conhecer por fora, mas por dentro é só o Espírito Santo. E quando aquele homem se apresenta diante do Senhor, ele enfrentou os medos que ele tinha. O medo talvez de ser apedrejado, ou de alguém não deixar ele se aproximar de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele chega diante de Jesus e se prostra e diz: Senhor, se tu quiseres, oh glória, se tu quiseres, Senhor, tu podes me tornar limpo. Se tu quiseres. Quando ele libera, pastor, a palavra se tu quiseres, ele entende algo. Tu podes mudar a minha vida ainda hoje. Ainda hoje. Se tu quiser, o cenário muda, a história se transforma, a vitória chega, o milagre aparece. Se tu quiseres, Jesus, ainda hoje.
tu quiseres, Senhor. O prostrado daquele homem era uma reverência àquele que é santo, aquele que merece adoração e todo louvor. E aquele homem, quando ele diz isso, Jesus, ele estende as mãos e toca naquele homem e diz: eu quero. Eu quero. Jesus entrou nesta noite para dizer para alguém que ele já está estendendo a mão e dizendo: eu quero. Eu quero. Porque alguém entrou hoje disposto a se apresentar diante do Senhor. E quem se apresenta não vai voltar para casa de mão vazia, pastor Paulo. Quem se apresenta diante do Senhor, ele libera uma palavra dizendo: eu quero a tua felicidade, eu quero a tua alegria e tua glória. A Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor, ela tem que saltar de alegria. Tem alegria para crente aqui hoje. Oh, glória! Eu quero. Quando Jesus libera aquela palavra, este homem agora ele vai receber um grande milagre na vida dele. Ele se esforçou, ele quis, e ele sabe para quem ele pediu o milagre. Jesus diz para ele: olha, vá e se apresente ao sacerdote, conte o testemunho que tu viste. Eita glória! A palavra está sendo revelada aqui, meu pastor Paulo. Glória a Deus. E tem gente que vai dar testemunho. Eita glória, tem testemunho chegando na vida de pessoas aqui. Aquele homem se apresentou de uma maneira diante de Jesus, mas quando ele estava indo se apresentar ao sacerdote, que outrora já tinha liberado uma sentença na vida dele, sentença essa que machucou. Vem Jesus missionário e tira a sentença. Jesus está quebrando sentença aqui hoje. Vá e volte. Louvar aqui em cima hoje. Vai voltar no lugar que te fez sofrer, que Jesus vai exaltar. Ele está voltando, porque se apresentou para Jesus, mas ele está voltando com o testemunho na mão. Aleluia. Porque Jesus disse: eu quero. Agora ele é um homem limpo. E quando ele chegar diante do sacerdote, nem o sacerdote vai entender. Porque milagre, você pode buscar explicação, mas você não vai entender e não vai explicar. O milagre ele acontece. Eu vim em nome de Jesus profetizar sobre a tua vida, que haverá um milagre sobre a tua vida. Talvez você ouviu falar de milagre, mas eu quero profetizar que você vai viver um milagre na tua história. Oh glória! Jesus quebrou a sentença. Jesus tornou o homem limpo. O homem vai contar o testemunho diante do sacerdote. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus ele disse: eu quero, a carga do ombro é tirada, o peso é tirado. Jesus entrou essa noite para dizer para alguém: eu vou tirar esta carga. Sabe por quê? O fardo dele não é pesado, é leve. A Bíblia diz que o jugo dele também é suave. Mas Isaías capítulo de número 10, o versículo de número 27 diz: naquele dia tirarei do teu ombro a carga e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Jesus entrou na casa para dizer para alguém: eu estou tirando a carga, eu estou tirando este jugo. Prepara, alguém vai voltar mais leve hoje, alguém vai voltar em posse do milagre essa noite. E quem acredita, dá um prato de glória em nome de Jesus. Oh glória! É interessante o apresentar diante do Senhor, mas com o paralítico que está acamado é diferente. Ele não
ele não consegue sair de uma cama. Mas a Bíblia diz que havia 4 homens que sabiam onde Jesus estava. Porque quando Jesus curou o leproso, a Bíblia diz que a fama dele se espalha. O milagre é contado naquele lugar. O milagre é contado naquele lugar. Eita glória, vai ter milagre nesse lugar, do pastor. Jesus está falando, vai ter milagre. E a multidão começa a crescer e seguir Jesus para onde ele vai. Mas a Bíblia diz que às vezes ele ia para o deserto orar. E quando Jesus saiu daquele lugar, a multidão acompanhou. E começou um culto de ensinamento. A Bíblia diz que foi tanta gente que acompanhou Jesus, que foram entrando pelas portas, e os espaços estavam ficando pequenos, a ponto de não ter mais como passar pela porta. Os vãos da janela agora estão fechados. Certo é que muita gente ficou dentro, outras fora, porque não coube dentro daquele lugar. Só que 4 homens sabem aonde Jesus está. E esses 4 homens estão preocupados com que está em cima de uma cama, que não consegue se locomover. E a preocupação deles é: nós temos que levar até a presença do Senhor. Nós vamos levar. Não importa a trajetória, não importa o processo que vai passar no caminho, mas o propósito é colocar diante do Senhor. Eita glória! Eu não sei o processo da tua vida que você está passando, mas o céu está me dizendo, dentro do processo tem um propósito, e no propósito não tem desistência. Aguenta o processo, porque o propósito está chegando na tua vida. Glória! Aramandaia súbia, aleluia! Aramandaia súbia. 4 homens vão se juntar e vão dizer: vamos levar ele. Alguém poderia pegar ele sozinho, jogar no ombro e levanta, ou revezando o caminho. Mas a Bíblia dá tantos detalhes que a gente se pergunta: Senhor, mas se jogar só no ombro, não levava, depois revezava. Mas os 4 vai levar com a cama. Se vai levar com a cama, os 4 homens estão preocupados em algo: o conforto daquele homem. Eles estão preocupados com a saúde dele, e eles estão desejando o melhor para o próximo, porque Jesus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Isso é evangelho. E o evangelho é abraçar aquele que ninguém abraça. Aqueles 4 homens, para levar um diante da presença do Senhor. Jesus está falando de carga aqui hoje. A carga vai ser dividida, pastor, na caminhada. Glória! Porque a igreja de Cristo não foi só Jesus. Jesus criou uma equipe para trabalhar. Jesus chamou pessoas para trabalhar. Ou não? Trabalhar em equipe é muito mais fácil. E quando tem a mesma concordância, é melhor ainda. Porque aí eu vou em Atos capítulo número 2. E todos estavam reunidos numa mesma concordância. Ninguém estava fora da fiação. Estavam esperando o poder de Deus descer em Atos 2, mas estavam todos na mesma concordância. E o poder desceu, porque tinha concordância. E a palavra diz que aquilo que é concordado na terra é ligado no céu. E sabe o que é interessante? Que aqueles 4 homens estão indo até onde Jesus está. Há um percurso a ser caminhado. Há um trajeto que precisa ser enfrentado.
Só que o trajeto você nunca sabe o que tem pela frente. Muitas das vezes nos deparamos com espinho, com pedras, com uma oposição querendo fazer você parar, retroceder. Mas você está firme de um propósito e você não quer desistir, você vai passar por cima do processo, mas no final o milagre vai ter que acontecer. Aleluia! Glória a Deus. O céu tinha um propósito e todos têm um processo para passar para aquele grande dia. Glória. E quando aqueles homens vão chegando perto daquela casa onde está tendo um culto de ensinamento, é interessante agora. Imagina eles carregando a cama, aquele homem, e quando chegam próximo, eles veem pessoas de fora da casa, vê que a casa está cheia, ele vê que não dá para entrar pelas portas, tampouco pelas janelas, porque 4 pessoas estão se compadecendo de uma, mas havia uma multidão em torno da casa e dentro. Será que se eles gritassem, por favor, deixa-nos entrar, será que alguém ia sair do caminho e liberar a porta para eles entrarem, para que uma pessoa pudesse ter um encontro com Jesus? Ou todos fecharam o caminho e cada um pensando só em si? Calamaia sobre calabaxéria. Só que aquele homem que está acamado já viu o projeto do céu sobre a vida dele. E quando o projeto do céu está escrito, ninguém vai apagar. Alguém apareceu para ajudar. Alguém apareceu para contribuir. E aqueles homens, quando o pai diz, não dá para entrar pela porta. Glória. A janela também é estreita, mas está cheia. Aleluia. Mas quando o olhar deles vão para o telhado, parece uma coisa impossível. Subir pelo telhado, eu fico imaginando a conversa desses homens. Mas por que o telhado? Se a porta não dá, a janela está estreita. Se a gente conseguir subir e descer o telhado, a gente vai descer bem na frente de Jesus. A estratégia na mente daqueles homens foi brilhante, porque certo é que vai ter desistentes no meio do caminho, isso é verdade. A Bíblia diz: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Eu creio que os escolhidos não vão desistir nunca, por mais que seja aprovação, não vão desistir. Mas quando eles viram a dificuldade, a estratégia veio: vamos nos esforçar mais um pouco. Chegamos até aqui, não vamos desistir. Chegamos até aqui, não vamos voltar da onde saímos. Vamos em frente. Vamos no telhado. Esses homens agora vão subir para o telhado. Vocês podem imaginar na sua mente como é que eles puxaram a cama com aquele homem? Eles não deixaram a cama no meio do caminho. A cama vai junto. Aleluia. Eita glória, porque aquela cama significava uma história daquele homem, e não é uma história legal. Tem passado que às vezes mexe com a gente, e que parece que é uma ferida que não tem cura. Às vezes tem pessoa que está feliz, mas quando lembra de algo lá do passado, começa a se entristecer, e parece que esta cama te faz sofrer. Mas hoje é uma noite que Jesus vai liberar uma palavra para a tua vida. Aleluia. Que vai apagar este passado, Glória. que te faz sofrer, que te deixa cansado, exausto. Mas o trabalhar de subir até ali, a carga foi dividida. E a estratégia para tirar telha por telha, para criar um vão, para que a cama inteira pudesse descer. A estratégia de abrir um vão, até mesmo com cuidado, para eles não cair e
está embaixo. Porque às vezes tem muita gente que está do lado de cima e machuca quem está embaixo. Arabara sube, erebedeve, assube darabaios. Eita, Jesus de maravilhas. Cuidado quando tirar a telha, para não machucar quem está embaixo. Eita, glória! É a revelação da palavra. Imagina a primeira telha que é atirada. Vai chamar a atenção do povo que está no culto de ensinamento. A Bíblia diz que Jesus estava ali com a virtude para curar. Olha o que a palavra diz. Virtude para curar, pastor. E quando as telhas estão sendo removidas, é interessante porque vai chamar a atenção da igreja. E Jesus, ele vai olhar para o alto. E Jesus está vendo alguém que precisa de um milagre descendo na frente dele. O leproso foi até Jesus. Esse alguém levou até Jesus. Eita glória, olha que interessante. Mas aguarda um pouquinho, porque vai ter aquele que Jesus foi até ele. Você vai entender o mistério aqui essa noite. E quando eles estão baixando a cama, Jesus está olhando. A Bíblia diz que a cama vai ficar até a meia altura. Mas o que está chamando a atenção de Jesus neste momento não é a cama que desce, não é o paralítico que está na cama. A Bíblia diz que Jesus está vendo a fé daqueles homens. A fé atrai. A fé atrai. Porque a Bíblia me diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que aqueles homens estavam no culto de ensinamento? Ouvindo a palavra. Só que a Bíblia diz que estavam sentados os fariseus e os doutores da lei para julgar. Estavam esperando um deslize de Jesus para massacrar. Só que Jesus está olhando a fé daqueles homens e chama a atenção. A fé era tão poderosa que Jesus agora, ao olhar aquele homem em cima da cama, Jesus vai liberar uma palavra para ele e vai dizer: homem, os teus pecados são perdoados. Eu vejo Deus limpando quando ele fala: os teus pecados são perdoados. Quando Jesus libera uma palavra dizendo: os teus pecados estão perdoados, levanta e anda, a palavra de Jesus colocou ele de pé para ele andar. Porque algo na vida parece que ficou travado, e este travado tem incomodado a tua vida. Parece que não vai para frente, parece que não anda. Mas o poder da palavra desta noite está destravando a vida de pessoas. Está tirando a paralisia de áreas da sua vida que parece que tinha sido paralisada. Mas pelo poder da palavra, hoje, a paralisia está sendo quebrada. Teu ministério vai andar. Teu casamento vai fluir. A tua vida financeira vai prosperar. A tua vida espiritual vai se fortalecer. Glória a Deus, aleluia. Mas quem abre telhado vai ter que fechar. Tomara que guardaram as telhas, não jogaram fora. Porque quem destelha e joga a telha fora, fica um vazio. Jesus está pregando a parábola. Quem é espiritual está discernindo o que o Espírito Santo está falando. Glória a Deus. Quando ele desce, os escribas não estão felizes. Os doutores da lei estão se interrogando: quem é ele para perdoar pecados? Mas eles não estão falando em voz alta, abrindo a boca, os pensamentos correndo. Só que Jesus não precisa saber o que está dentro do homem quando ele abre a boca. Jesus sabe antes dele abrir a boca. Você está sentadinho aí, mas ele não sabe o que você está pensando.
Jesus, ele vê os pensamentos, estão ali dizendo quem é ele para perdoar pecados. Pelos escribas e doutores da lei, aquele homem ficaria paralítico. Só que Jesus ali quebrou um protocolo. Sabe por quê? Porque ele enxergou a necessidade do semelhante dele. Porque Deus criou o homem à imagem e à semelhança. Não foi isso? Quando Jesus se compadece, quando ele liberou a palavra, ele viu os pensamentos daqueles homens e Jesus se vira e diz: porque arrazoais em vossos corações? É mais fácil eu dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda. Quando aquele homem se levanta da cama, tu imagina a cara dos escribas e dos doutores da lei. Imagina quando aquele homem, ao levantar, ele começa a dar os primeiros passos. Aqueles primeiros passos eram os primeiros passos de uma nova história. Jesus está dizendo para alguém que entrou nesta casa esta noite, que ele está escrevendo uma nova história. Glória a Deus. Tem uma nova história para esse ministério. Tem uma nova história, viu, pastora? Só que Jesus vai mais além. Tem a segunda parte que ele vai falar: olha, levanta, anda, toma tua cama e vá para tua casa. A cama não era para ficar no culto, era para tirar do culto. Jesus, ele é muito sábio. E quando ele falou: pega a tua cama e vá para a tua casa, alguém sábio lá dentro daquele lugar, que ouve Jesus e obedece, vai ter que sair da porta, vai ter que abrir a porta para alguém passar, porque a ida foi um pouco difícil, porque parece que apareceu muitos problemas no meio do caminho, e parecia que a porta estava fechada. Eita glória! Mas quando Jesus resolve abrir uma porta, a Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Tu está entendendo, pastor Paulo? A porta que ele abre, ninguém fecha. Glória. Alguém vai ter que sair do meio do caminho, alguém estava atrapalhando. Jesus está tirando alguém que estava atrapalhando, não se preocupe. E aquele homem vai ter que passar pela porta, levando a cama dele. Só que ele estava onde? No culto. Como é que ele está saindo do culto, igreja? Eu creio que alguém pegou. Glória. Aleluia. Quando você sair do culto, Glória. você vai ver. Aleluia. Fui louvado aqui hoje, não foi? Glória a Deus. Ele está saindo do culto com a vitória. Ele está saindo do culto com o milagre. Ele está saindo do culto com a nova história. Alguém entendeu? Ele está saindo do culto renovado, avivado, diferente. O cenário mudou, a vida está mudando. Jesus está dizendo para alguém: tu vai sair daqui hoje com uma grande novidade do céu, a glória. Mas não joga as telhas fora. Você imagina aqueles 4 homens quando fechar o telhado? Como vai ser a descida daqueles homens do telhado? Valeu a pena. Valeu a pena. Não tem aquele louvor? Vai valer a pena. Os 4 homens desceram alegres. Eu creio nisso. Valeu a pena. Convicto, felizes de ver o próximo feliz. Porque quando você quer ver o próximo feliz, a felicidade dele contagia a sua também. A descida do telhado, pastor Ana Paula, foi diferente também. Porque a subida foi meio doída, foi meio trabalhosa. Mas quando resolveram voltar as telhas para o lugar, quando viram o milagre acontecer, agora estão descendo dizendo: valeu a pena.
valeu a pena. Aleluia. Vocês estão entendendo o que Jesus está dizendo aqui essa noite? Eu podia estar pregando hoje, aquela pregação de avivamento, mas Jesus me deu isso aqui hoje. E se você vê o leproso que se apresenta, o homem que é levado até Jesus, e ele está indo embora com milagre. E quando você olha em João capítulo de número 5, a história do tanque de Betesda, lá em Jerusalém, que diz que havia uma multidão de enfermos naquele lugar, esperando que o anjo descesse de certo tempo para movimentar as águas, e o primeiro que pulasse nas águas era curado. E havia um paralítico ali também, em cima de uma cama, há 38 anos. Ele viu a história de quem estava lá, mas sabe o que é interessante? Ele estava esperando um milagre há tanto tempo. Glória. Ele só olhava para o poço, para o tanque. Talvez olhava para o céu esperando o anjo descer. Mas ele estava frustrado, porque se passou os anos e não viu o milagre. Mas teve um dia marcado pelo céu. E quando o dia é marcado pelo céu, não tem demônio que vai roubar esta data da tua vida. Só que agora, não é ele que vai se apresentar para Jesus. Não vai ter pessoas que vai levar ele até Jesus. Agora, lá vem o próprio Jesus encontrar aquele que precisa de um milagre. E ele vem vindo, ele vem caminhando. E ele para bem do lado e só olhando. Só que quando Jesus chega, a Bíblia diz que ele sabe o tempo que aquele homem está naquele cativeiro. E quando Jesus chega, Jesus já sabe o que vai fazer. Ainda que o homem não saiba, o céu já determinou. E ali já estava escrito. Ele não sabe, mas o cativeiro vai ser quebrado hoje. Não sabe, mas a tristeza vai embora hoje. Não sabe, mas tem mudança de vida hoje. Não está sabendo, mas o milagre vai acontecer agora. Oh, glória! Quem crê em milagre aqui? Ele faz, ele pode. E quando Jesus encostou naquele homem, Jesus faz uma pergunta: tu queres ficar são? Jesus está perguntando: quer ficar são? A pergunta de Jesus é interessante, porque Jesus sabia do que estava precisando. A pergunta dele é: você quer mudar de vida hoje? Tu quer mudar de vida hoje? Ele está perguntando, toda pergunta quer uma resposta. E ele estava esperando uma resposta daquilo que ele perguntou. Mas a resposta daquele homem ainda não foi sobre a pergunta que Jesus fez. E tem momentos que Jesus pergunta para nós. E às vezes não entendemos a pergunta e respondemos com respostas erradas. Todos aqueles que um dia entraram na escola sabem disso. Quando cai uma pergunta, se você responder errado, a nota é baixa. E Jesus quer edificação. Glória. Senhor, naquele tanque tem um anjo que desce de certo em tempo. Ele movimenta as águas, e aquele que entrar primeiro no movimento das águas é curado. Senhor, eu tento ir, mas sempre alguém vem na minha frente e chega primeiro. Já viu aquela fila que parece que você é sempre o último? Você vê o testemunho do A, do B, do C, parece que o seu nunca chega. Este homem estava numa condição de decepção, porque havia uma multidão ali enfermo e cada um queria ser curado. Mas tinha pessoas ali que conseguiam se locomover, porque ele mesmo disse: alguém vai na minha frente e chega primeiro. Será que naquele momento teria alguém com um coração semelhante àqueles quatro? Tem alguém que precisa mais que eu.
Glória. E eu preciso ajudar esta pessoa que necessita mais que eu. Mas ele disse: sempre alguém passa na minha frente e eu sempre fico por último. Quem crê que Jesus pode mudar a condição da fila? Eu não sei se você estava no meio da fila, se estava chegando lá no final, ou estava em último. Mas Jesus veio hoje mudar um pouco o cenário, porque Ele é Deus, que mesmo você pensando que ainda é o último, a Bíblia ainda diz que os derradeiros serão os primeiros. Oh glória! Jesus veio para mudar o cenário da noite de hoje. Prepara para o testemunho que vai chegar na tua vida. Queres ficar são? Ele conta a historinha dele, do que ele está vivendo naquele lugar. Mas Jesus vai dizer: olha, levanta, toma a tua cama e anda, vá para tua casa. Aquele homem levanta. 38 anos de sofrimento acabou ali, quando Jesus se apresenta. Leproso se apresenta diante de Jesus. Alguém leva alguém até Jesus, e Jesus se apresenta diante de alguém. Talvez aqui tem 3 tipos de pessoas: aqueles que um dia se apresentaram diante do Senhor, aquele que um dia foi levado por um certo Senhor para dentro da casa dele, e aquele que um dia Jesus foi ao encontro para trazer para dentro da casa dele. Jesus está revelando a 3 tipos de pessoas. Eu não sei como foi a tua história, a maneira como você chegou. Se alguém orou pela tua vida, você foi com as suas próprias pernas e disse: eu vou entrar dentro dessa igreja, hoje eu vou ouvir uma palavra. Ou talvez você estava num momento difícil da tua vida e você ouviu a voz do Espírito Santo falando com você. É interessante a maneira como o céu trabalha, como o céu se movimenta sobre as nossas vidas. E mais interessante ainda é que quando Jesus quer fazer, ninguém pode parar o agir dele, porque a Bíblia diz: agir de Deus, quem o impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus. Você não está aqui à toa na inauguração deste templo, dessa casa de oração. Havia um projeto no céu já determinado com o teu nome, neste horário que você estaria aqui. Ou você não acredita nisso? Nada foge do controle das mãos do Senhor. Quando aquele homem sai andando, carregando a cama, ele está levando uma história que ele viveu. A cama poderia até carregar ele, mas Jesus mudou a história. Agora ele está carregando a cama. Glória a Deus. Aquilo que fazia sofrer nunca mais vai carregar você. E a presença de Jesus transformou a vida daquele homem. Você sabe que dia era aquele? Era um sábado. Era um sábado. Hoje é um sábado, pastor. Só que tem pessoas que não ficaram felizes. Vão questionar: o homem foi curado. Não é lícito você carregar a cama hoje, porque é sábado. Ah, mas o homem que me curou falou para mim carregar a cama. Quem é este homem? Eu não sei, só sei que ele me curou. E foi ele quem falou. Se ele falou, está falado. Quem vai desobedecer? Se ele não carrega a cama, tem que carregar. Jesus falou: vai embora, deixa a cama aí. Só não, vai carregar a cama. Quando estão questionando aquele homem, dizendo: mas hoje é sábado, não pode. E eram os judeus, dizendo: no sábado não pode fazer nada. Se não pode fazer nada, não pode ter milagre, não pode ter vitória. Aí Jesus chega naquele ambiente para dizer: no sábado pode ter milagre. No sábado pode ter cura. No sábado pode ter restauração. No sábado pode ter restituição. No sábado pode ter encontro com Jesus. Aquele homem falou e alertou os judeus: eu fui curado por um homem. É interessante que ele saiu dali com a cama, mas sabe onde Jesus encontrou?
encontrou com ele depois? Dentro do templo. Jesus foi ter um encontro com ele para trazer ele para dentro do templo. Tu pegou o que Jesus está dizendo? Quando Jesus viu aquele homem feliz, dando glória dentro do templo, alegre, Jesus se apresenta para ele novamente, dizendo: vejo que estás bom. Estou, Senhor, estou feliz, estou alegre, fui curado, a minha vida mudou, a minha vida transformou, Senhor. Aí Jesus vai trazer uma memória do que ele não deve mais fazer. Olha, você está curado, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus está falando: a partir de hoje a tua vida é diferente. Mas Jesus fala assim: mas você vai andar assim, assim e assim. Só que aquele homem, o encontro com Jesus, foi o momento mais difícil da vida dele. Talvez alguém entrou aqui hoje carregando uma prova. Eu não sei qual é a prova que você tem carregado. Tem momento que é difícil, tem momento que às vezes dá vontade de chutar o balde, tem um momento dos estresses, tem momentos que não é fácil, tem momento que tem amigos que vão aparecer para te ajudar, mas vai ter momento que o céu vai permitir você passar sozinho. E nesse momento sozinho, é Jesus que vai se apresentar. Jesus vai se apresentar na tua vida, para mudar a tua história, para mudar o teu modo de vida. E quando aquele homem estava dentro do templo feliz e alegre, é tão interessante, porque o próprio Jesus o encontrou pela segunda vez. Jesus viu a maneira como ele estava, a maneira como ele saiu, e Jesus viu a maneira como ele estava dentro da igreja. E dentro da igreja Jesus disse: vejo que estás bem, vejo que estás bem, vejo que estás bem. A tua volta da noite de hoje, ela será milagrosa. Eu vim profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai voltar para a tua casa hoje, mas com uma história melhor, uma história sendo escrita por Deus, porque o milagre não se explica, o milagre se vive. Tem milagre de Deus acontecendo neste momento. Tem gente sendo curada, tem gente sendo restaurada, tem gente sendo renovada aqui hoje. Glória! Quem acredita, aplaude o nome do Senhor em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Põe a mão no teu coração. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, eu creio que a tua palavra é verdade. Eu creio, Senhor, que vai passar os céus e terra, mas a tua palavra não há de passar. Eu creio, Senhor, que a palavra que sai da tua boca não torna para ti vazia. Há poder na tua palavra, há poder no teu nome, Senhor Jesus. Eu quero pedir, Senhor, na simplicidade desta oração, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai amado, toma nas tuas mãos agora a causa de cada um, a necessidade, a preocupação, a angústia de cada um, Senhor, porque o Senhor é Deus para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que na noite de hoje, que o Senhor venha estender as tuas mãos, que é milagrosas e santas, e as tuas mãos, Senhor, venha sustentar a nós, Pai amado, com a tua justiça. Senhor, eu creio, Pai amado, tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio, Deus, que neste momento há um trabalhar divino sobre as nossas vidas, que o Senhor é o socorro bem presente na angústia, como diz o salmista. Ah, Senhor, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, manifesta a tua glória em nosso meio, Senhor, porque o Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. A palavra, ela foi ministrada, mas a fé, Senhor, também ela tem que ser aflorada para que o milagre aconteça. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, a todos que aqui estão, vão voltar para casa, Senhor, com o milagre na mão, com a vitória, Senhor. E eu creio, Senhor, que o testemunho será contado. Senhor, é o segundo dia, Pai, da inauguração deste templo. E eu quero te pedir em nome de Jesus, toma o controle e a direção deste lugar. Prospera, Senhor, este lugar, Senhor. Envia mantenedores, envia os ajudadores, Pai, para que a tua obra se multiplique. Levanta nessa casa profetas, missionários, evangelistas, pastores, obreiros, adoradores, Pai amado, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai amado, que os céus estejam abertos sobre este lugar hoje e sempre. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor, Pai amado, quando chamou Pedro, o Senhor disse: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor entregou uma chave dizendo: esta é a chave, Pedro, a chave do céu, a chave que aquilo que concordar na terra será concordado no céu. Senhor, entrega esta chave, Pai amado, espiritual em nossas mãos aqui hoje, porque o contato com o céu, Senhor, é intimidade. O contato com o céu, Senhor, é reverência, é entrega, é temor. Avarasúbria, arabacando, arabaxéria, amamandurecumanúbrias. Senhor, em nome de Jesus, nos torna cada vez mais sensível ao teu Espírito, Pai amado, em nome de Jesus. Tira a dureza do nosso coração, Pai amado, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei contigo. Eita glória! Aramandara sobre como núbrias. Deus, em nome de Jesus, como ministro da tua palavra, eu abençoo, Pai, o teu povo em nome de Jesus, e te agradeço, Pai amado, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus.